Olá! Esse é o terceiro vídeo da nossa semana de planejamento, né? Para quem não acompanhou a nossa semana de planejamento desde o início, nós estamos nos organizando e ajudando você, aí do outro lado, a se organizar para o ano que está começando. Então a gente tem o primeiro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, que é a gente fazendo um balanço do ano que a gente está vivendo, né? Do ano anterior, que é o ano de 2022. O nosso segundo vídeo foi ensinando e dividindo com vocês como montar um planejamento de metas que você consiga, de fato, executá-las. E hoje, no nosso terceiro vídeo, eu vou dividir com você o template do meu planejamento anual, né? O template que eu utilizo para poder montar o meu planejamento, né, aqui dentro do Notion. E vou explicar para vocês como que vocês colocam as duas primeiras etapas aqui dentro deste template, tá? Então, antes de começar, o meu nome é Thaís Rangel. Nós temos aqui no nosso YouTube vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, já ativa as notificações. Com as notificações ativadas, você sempre recebe os nossos vídeos em primeira mão. E lá no nosso Instagram, @Grupo Creeper, a gente também tem conteúdo diário, né? Então a gente compartilha os nossos bastidores nos stories. Então você também pode acompanhar a gente por lá. Então agora vamos começar, né, com a nossa terceira etapa do planejamento. Então fizemos a revisão, o balanço de tudo que a gente entendeu que era legal, que era ruim, que a gente queria continuar e que não durante esse ano. Organizamos ali as nossas metas para esse ano, o que a gente queria, né, concluir, o que a gente queria executar, quem a gente queria se tornar nesse nosso novo ano. E agora é hora de reunir tudo isso em um único local e, de fato, criar aqui um método para que isso seja concluído, ok? Então eu vou dividir a minha tela com vocês e, enquanto eu faço um tour pelo meu template, eu vou explicando como que você utiliza cada um desses pontos e integra os nossos dois últimos passos aqui dentro, tá bom? Então, ó, esse aqui é o meu template. Lembrando que o template, ele é um modelo para que você possa colocar do seu jeito. Então, você pode mudar a capa, pode mudar o que você quiser aqui dentro dele. É mais para servir como uma base para você estruturar o seu planejamento, tá? Então aqui eu sempre gosto de colocar no topo uma frase que é basicamente o meu lema para o ano, né? Então o lema que eu escolhi para esse ano é viver é melhor do que sonhar, porque eu acredito que esse ano vai ser um ano onde a gente vai realizar muitas coisas, tanto no lado profissional aqui no escritório, quanto no meu lado pessoal. Então eu coloquei que viver é melhor que sonhar, porque nada melhor do que colocar em prática as coisas que você deseja, né? Então aqui, ó, eu tenho esse widget aqui, que é o widget de horas. Eu uso ele no formato de 24 horas e eu deixo ele com o nome do dia da semana em inglês, porque eu estou estudando inglês. Então, para mim, é interessante que fique, porque assim eu vou treinando, né, e tornando cada vez mais um hábito para mim ver as coisas escritas ou falar em inglês. Então, eu deixo aqui o meu horário, aqui o dia da semana. Aqui no meu cantinho da direita, ó, eu deixo o calendário. É muito importante pra mim porque eu preciso ver data toda hora eu preciso saber que dia que é da semana. Então é uma coisa que eu uso muito nos meus planejamentos, no meu dia a dia, na minha rotina aqui na agência. Então é importante eu ter isso aqui fácil pra mim. E eu coloquei tudo nesse meio que nesse mood de lilás e roxo, porque são cores que é uma cor que eu gosto muito, que eu tenho usado muito. Então eu coloquei porque eu acho que vai se manter aqui no ano de 2023. Aqui no meio, ó, a gente tem alguns toggles, né? Pra quem não sabe, toggle é essa ferramentinha aqui, tá vendo? Do Notion, que você consegue ocultar e mostrar o que tá aqui dentro. E aqui embaixo eu tenho a minha visão geral do meu 2023. Como vocês podem perceber, eu organizo por trimestres, né? Então eu gosto de planejar o meu ano dividido em 4 blocos de 3 meses. E aí eu coloco a cada 3 meses uma cor para eu poder me nortear e conseguir visualizar melhor em qual trimestre aquela tarefa, aquela ação está, ok? Então agora vamos começar por aqui. Logo aqui abaixo do meu widget, se vocês não sabem como colocar o widget aqui no Notion, comenta aqui embaixo se vocês querem que a gente faça um vídeo, porque é um dos vídeos que a Aline manda muito em Notion, então ela pode vir aqui gravar pra vocês. Então se vocês querem ver, comenta aqui embaixo, que a gente já grava, já traz e já mostra como que a gente coloca todos eles incorporados aqui e outras opções também, tá? Então logo aqui abaixo do horário, né, eu tenho algumas afirmações, né? Então eu começo aqui chamando essas afirmações de I am, I know, I do, que é eu sou, eu sei, eu faço. E eu coloquei algumas afirmações aqui que são importantes pra mim e que eu gosto de reforçar. Então, eu gosto de tudo que me lembre muito de quem eu sou e do que eu acredito. Então, quando eu tô perdida, eu sempre recorro a mim, né? Então, eu gosto de ter isso bem claro e bem visual pra mim aqui. Então, eu coloco aqui algumas afirmações para que eu tenha de fácil acesso para ler quando eu precisar.
Aqui eu tenho as minhas 4 prioridades para 2023. Como eu disse em um dos 2 nossos últimos passos atrás, que eu gosto de ser bem obcecada pelas minhas metas e eu acho que é por isso que eu me considero uma pessoa tão conclusiva. Então eu gosto de setar, né, para o meu ano quais vão ser as minhas prioridades, no que eu vou colocar foco e atenção, e aí dessa forma eu consigo ignorar todo o restante porque eu sei o que é importante para que eu dê atenção ali durante aquele ano. Então eu coloquei aqui primeiro que é cuidar da minha saúde física, mental e espiritual, porque a gente não consegue cuidar dos outros se a gente não estiver bem. Segundo, ter mais tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, né, meu filho, meu namorado, minha família, meus amigos, meu time. Terceiro, trabalhar cada vez mais o meu autoconhecimento e a minha maturidade. 4, desenvolver ainda mais os meus negócios e gerar riqueza para todos aqueles que estão ao meu redor. Então, essas são as 4 coisas que eu vou focar nesse ano de 2023 e todo o restante para mim é algo que não importa. E por que não importa? Porque eu preciso dar foco para o que é prioridade e dessa forma eu consigo concluir, né, o que eu me predispus a fazer. Aí eu tenho aqui a minha área de foco, que é a área que eu mais vou focar. Se você ainda não viu meu vídeo de áreas da vida, né, de roda da vida, eu vou deixar ele linkado aqui pra vocês. Nesse vídeo eu explico um pouquinho como eu organizo as minhas revisões mensais de área, tá? Então eu gosto sempre de ter uma área focal que eu sei que aquela área é a que tá sempre, que precisa estar sempre no 10, o ano todo. Então é a área que eu vou colocar como prioridade máxima. E no ano de 2023, eu defini que a minha área de foco máximo vai ser plenitude e felicidade. Então, ela meio que me obriga a deixar tudo muito, muito bom nas outras áreas também. Então, eu decidi que esse ano essa vai ser... Eu sempre tive medo de deixar essa área como foco, mas esse ano eu acho que chegou a hora. Então, essa vai ser a minha área de foco para 2023. E aí você pode colocar a sua também. Caso você não saiba quais são as áreas, eu deixei logo aqui abaixo, ó, as minhas prioridades de cada área. Então, qual é a minha prioridade para o lado da espiritualidade, saúde e disposição, estudos. E aí você pode escolher uma dessas áreas aqui para ser a sua área de foco. Daí você vem aqui, ó, escreve aqui onde está a minha. E aqui dentro de espiritualidade, você vai colocar o que vai ser prioridade para você aqui. Então, espiritualidade, me conectar comigo e me conectar com as pessoas, confiar mais, saúde e disposição, fazer a prática de exercícios físicos, tomar bastante água, não comer glúten, estudos, ler, estudar, fazer um curso novo, equilíbrio emocional. Então, você pode destacar aqui as suas prioridades. Isso são metas? Não, não são metas. Nossa, se eu não cumprir isso, não. Vai ter um plano de ação para isso? Não. Significa que é algo que você vai priorizar. Então, assim, quando você entende lá na sua roda da vida, todos os meses, que a sua família está baixa, você tem que vir aqui em prioridade e ver o que você setou como prioridade para você, que você sabe que é aquilo que você tem que focar naquele mês, para fazer com que a sua área da roda da vida suba em família, entendeu? Então, eu deixo aqui e aí você pode colocar as suas prioridades para cada uma dessas áreas, tá? Aqui eu coloco a minha revisão de 2022. Então, sabe aquelas perguntas que vocês responderam comigo no primeiro vídeo? É aqui que vocês vão encontrar elas, ó. Então, é sempre importante ter isso aqui de uma forma fácil, né, para que você consiga acessar facilmente, porque como eu disse lá no nosso vídeo de revisão, né, a gente acaba se esquecendo dos avanços, das dificuldades, dos pontos positivos e negativos que a gente teve no ano, a gente acaba só resumindo ele. Então é importante você ter isso aqui de fácil acesso para não cometer os mesmos erros e, enfim, até para usar o que você fez de positivo, de interessante, como um passo a mais, né, que você não teria que dar em 2023, que você já teve esse aprendizado. Aqui eu coloco as minhas metas para 2023. E como você pode perceber, eu coloquei elas num formato de to-do list, né, que é para eu dar check. Então, de acordo com que eu cumpri essa meta no ano, eu vou vir aqui e eu vou dar um check. Então, por exemplo, aprender a costurar. Então, se eu der check aqui, significa que eu aprendi. E aí, como que eu vou organizar, que é o nosso segundo vídeo, as ações para cada uma dessas tarefas? Vai ser aqui, ó, em plano de ação. Então, para cada meta que eu tenho um plano de ação, ó. Então, praticar exercícios físicos. Qual que é o meu plano de ação para praticar exercícios físicos? Vocês vão abrir essa página, vocês vão clicar, e vocês vão perceber que eu já deixei um modelinho pronto para vocês, para o Smart de cada uma. Então, ó,
Para praticar exercícios físicos, qual que é o meu SMART, né? Então, o que é o SMART, para quem não viu o último vídeo? É uma meta que ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e tem que ter um tempo. Então, eu vou montar um textinho aqui, que é basicamente esse aqui, ó, praticar exercícios físicos para ficar em forma, então é específico. Para isso, eu vou à academia todas as segundas, terças e sextas-feiras, às 6 da manhã, por 1 hora. Então, a minha meta, ela é mensurável e atingível. Por que ela é mensurável? Porque eu vou mensurar. Se segunda, terça e sexta, todo dia, todos esses dias eu fui à academia, quer dizer que eu mensuro que sim, eu concluí. E ela é atingível, por quê? Porque eu coloquei data, hora, dia, coloquei tudo muito específico aqui também. É importante para mim, pois é uma das minhas prioridades para esse ano, cuidar da minha saúde. E fazer exercícios me ajudaria não apenas na minha saúde física, como também na minha saúde emocional. Então essa meta ela também é relevante para mim. Então eu coloquei toda a questão de SMART aqui, então eu tenho tempo, ela é relevante, ela é atingível, ela é mensurável e ela é muito específica. E quais que são os passos para que eu consiga concluir a minha prática de exercícios físicos? Então assim, eu quero praticar mais exercícios físicos. Ok, o que eu vou fazer para conseguir fazer isso? Primeira ação, matrícula na academia. Não tem como malhar se eu não tô numa academia. Segundo, bloquear os horários de treino na minha agenda. Então, se eu sei que eu vou malhar toda segunda, terça e sexta, às 6 da manhã por 1 hora, eu vou colocar todos esses dias já na minha agenda durante o ano todo. Agendar a minha consulta com a nutricionista. Por quê? Porque eu preciso estar com um exercício físico atrelado a uma boa dieta, uma boa alimentação, senão eu vou ter um piripaque, né? Por quê? Porque eu tenho alguns problemas de saúde, eu tenho intolerância a glúten, eu tenho a minha pressão baixa, então eu preciso me alimentar bem, eu preciso estar consumindo bastante proteína e etc. para poder suprir ali o que eu vou gastar de energia na academia. Então, coloquei aqui nutricionista. Quarto, revisão semanal se eu estou cumprindo a minha meta da semana. Então, eu vou colocar toda semana, no horário que eu for fazer o meu planejamento da semana, que normalmente são aos domingos, para eu ver se eu cumpri os 3 dias da semana ali que eu me propus a fazer. E por último, estudar a possibilidade de ter um Gympass, né? O que é Gympass? É tipo como se fosse um passaporte para você malhar em qualquer academia que está dentro desse grupo aqui. Como eu me propus a malhar toda terça, sexta e as segundas, eu preciso estar cogitando a hipótese de eu não estar em São José dos Campos e não estar na academia que eu me matriculei. Então, eu estou estudando essa possibilidade do Gympass, porque se eu estiver em São Paulo, se eu estiver em Minas, eu consigo utilizar e cumprir a minha meta. Então, assim, eu não vou ter o quê? Desculpas, porque lá no nosso segundo vídeo, lembra que eu falei que a gente tinha que analisar quais eram as nossas possíveis desculpas ali, problemas, e quais seriam as soluções? Então, para mim, malhar, qual seria um problema? Se eu não estiver aqui, se eu estiver em outro lugar. Então, assim, a solução que eu arrumei é ter o Gympass, porque dessa forma eu vou estar em qualquer lugar e eu não vou ter desculpas e eu vou ter que malhar, entendeu? Afinal, eu tô pagando o negócio. Então, assim é que eu estruturo as minhas ações para eu praticar exercícios, ok? Você vai fazer isso para todas as metas que você colocou. Então, você escreveu suas metas aqui, você vai criar um plano de ação para cada uma delas, tá bom? E aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos. Essas daqui não são as minhas metas para 2023, mas eu coloquei exemplos que variassem tanto em profissional quanto pessoal. Eu coloquei aqui praticar exercícios físicos, aumentar a receita em 10%, fazer o rebrand da minha marca, aprender a costurar, ler 20 livros no ano e fazer terapia. Então, eu coloquei esses aqui como se fossem possíveis planos de ação, ok? Então, aqui você tem organizado as suas metas e os seus planos de ação, tá? Agora é hora de você colocar isso dentro da tua visão geral de 2023, né? Então, eu sempre organizo apenas o trimestre que vai vir. Por quê? Porque muitas variáveis podem acontecer e aí não adianta eu me planejar e me programar para o ano todo, sendo que eu não tô contando que imprevistos acontecem. Lembra que eu falei nos nossos últimos vídeos que o nosso planejamento ele é um organismo que precisa viver e respirar? Então, meu planejamento ele precisa respirar. E para que ele aconteça, para que ele seja factível, para que eu fale, ok, me planejei, concluí, eu preciso fazer o quê? Revisões. Então, não adianta eu planejar hoje o meu ano inteiro, que eu não vou conseguir concluir uma coisa que a Thaís de um ano atrás pensou, porque a realidade da Thaís de um ano atrás era completamente diferente da realidade da Thaís de hoje. Então, a gente precisa contar com, imprevistos e 2, com a mudança e evolução pessoal de cada um. Então, você vai desenhar só o seu primeiro trimestre, tá? O que eu começo colocando? Eu entro aqui e eu coloco nessa página, ó,
As datas importantes, as coisas que eu não posso esquecer, elas entram como minhas primeiras tarefas, tá? Então, por exemplo, em janeiro, eu tenho uma viagem, organizar viagem para Itapema, né? Então, uma das minhas semanas remotas, eu não vou passar em São José, eu vou passar lá em Itapema, que é a cidade da minha melhor amiga, é sempre ela que vem para São José, e eu tô devendo uma viagem para casa dela já faz, sei lá, 2 anos. Então, eu me organizo aqui para poder fazer isso em janeiro. Então, eu vou colocar aqui, organizar a viagem para Itapema. Eu tenho alguma data importante, aniversário de alguém, que eu tenho que me organizar? Não. Eu tenho alguma data comemorativa importante em janeiro? Não. O que eu preciso fazer em janeiro? Compra de material escolar. Então, eu vou colocando as coisas que eu não posso deixar de fazer, que eu não posso não executar. Então, eu coloco tudo que é indispensável aqui para o meu mês. Então, é comprar material escolar, organizar a viagem para Itapema, renovar o convênio médico ou trocar, fazer a matrícula na academia, ver o Gympass. Então, tá vendo que eu já vou puxando as ações, as atividades que eu coloquei nas minhas metas pra cá? Adicionar a academia e os horários na minha agenda. Marcar nutricionista. Mais o quê? E uma das minhas metas é ler, né, 20 livros no ano. Então, para que eu leia 20 livros no ano, eu vou precisar de ler mais do que um livro por mês. Então, eu tenho que ler 2 livros aqui. Colocar em janeiro, que é um mês mais tranquilo, então eu sei que eu consigo matar 2 desses livros aqui. Então eu posso colocar ou ler 2 livros, ou ler livro e ler livro, tipo 2 checkbox aqui. No caso eu não vou colocar, mas eu já vou colocar possivelmente aqui os nomes dos livros que eu preciso ler. Então se eu tenho que ler 2 livros, eu vou colocar aqui que um é... Enfim, você vai colocar o nome aqui do livro que você vai ler, que eu não tô lembrando o nome do livro. Livro 1, e você vai colocar o nome aqui do livro 2. Se você não tiver, só deixa livro 1 e livro 2. E quando você comprar ou decidir qual livro você vai ler, você troca aqui. Então, ó, aqui dentro do meu janeiro, eu vou colocando todo o checklist das minhas atividades, do que eu vou cumprir. Tá, mas isso aqui não precisaria estar organizado em semana? Calma, primeiro, a gente organiza o ano, que foi o que a gente fez. Agora a gente organiza o médio, que é o trimestre, depois a gente vai vir pro mínimo. Então, você vai fazer o seu checklist de tudo que tem que estar em janeiro, fevereiro, março, e por aí vai, gente. Vocês vão olhar tudo que vai acontecer no trimestre de vocês e vocês vão criando a checklist aqui dentro do trimestre, tá bom? Feito isso, você tem a sua métrica aqui de, legal, estou com tudo condicionado, estou com tudo pensado, o meu planejamento trimestral está feito. E por que eu falo feito entre aspas? Porque lembra que a gente vai fazer revisões? Então, toda semana você tem que vir aqui no seu planejamento de janeiro e ver o que disso aqui vai estar na sua primeira semana, o que vai estar na sua segunda, o que vai estar na sua terceira. E, se você não conseguiu concluir, você vai alterar, ok? Mesma coisa para todos os outros meses. Aí, feito isso, estamos com tudo organizado aqui, né? É hora de você colocar isso na sua agenda, tá? Porque se algo não tem data, não tem dia, hora para acontecer, não é um compromisso, não é uma atividade, não é uma tarefa, então não será executado, tá? Então é hora de você abrir aqui o seu janeiro e você vai começar a desenhar esse seu janeiro no seu planejamento aqui. Então vamos lá. Organizar a viagem para Itapema. Então, o que eu preciso organizar aqui da viagem? Basicamente é hospedagem, vai ser na casa da minha amiga, o transporte, enfim. Vou pegar isso aqui e vou colocar no dia 5 de janeiro. Então, você vai abrir a sua agenda no Google Agenda e vai colocar dia 5 de janeiro, o horário que você vai fazer esse compromisso bonitinho, você vai colocar lá. Compra de material escolar. Que dia que eu vou comprar o material escolar? Eu vou comprar no dia 10 de janeiro. Então, dia 10 de janeiro, compra do material escolar. Por quê? Porque eu tenho que ter esperado o meu pagamento do dia 5 cair. Então, eu vou esperar o meu pagamento do dia 5 até o dia 10, eu vou lá e faço a compra do material escolar. Assim, eu já vou estar com a lista, já vou estar com tudo. Renovar o convênio médico ou trocar. Isso aqui eu quero fazer no início do ano.
Então lá pro dia 3 eu já quero estar olhando o convênio médico. Eu vou colocar no dia 3 de janeiro, convênio médico. Nisso, você vai colocar tudo que você pode fazer que tenha início, meio e fim, que possa ser executado. Só que você percebe, por exemplo, que ler 2 livros não é uma atividade que eu consiga colocar na minha agenda. Não o livro, mas eu consigo colocar, ler no mínimo X páginas. Só que para isso eu não uso a minha agenda. Para isso eu uso o Habit Tracker. O que é isso? São o meu controle de hábitos de coisas que eu preciso executar. Então, por exemplo, se você não viu esse vídeo, tem um vídeo da Aline muito bom explicando o que é. Tem um template para vocês baixarem também. Então vocês já incluem aqui, é perfeito. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro do meu Habit Tracker a minha academia, 3 vezes na semana. Então, a academia durante as 3 vezes na semana, eu vou deixar lá na minha agenda, mas eu também vou colocar no meu controle de hábito, porque eu quero saber se eu fiz ou não. Vou colocar aqui, ler 20 minutos por dia, ler 1 hora por dia, ler meia hora, enfim, você vai colocar quanto tempo você consegue da sua agenda lá no seu controle de hábitos. Organizar o aniversário do César. Então eu vou separar algum tempo ali da minha semana para poder fazer isso. Eu vou fazer o quê? No final de semana. Então eu vou colocar sábado e domingo para eu sentar e organizar o aniversário dele, que vai ser em fevereiro. Dessa forma, você colocou tudo na sua agenda ou no seu controle de hábito. E aí, o que você tem que fazer depois disso? Janeiro, fevereiro e março. Colocou tudo na agenda, colocou tudo no seu controle de hábito, significa que você vai olhar para aquilo todo dia, que você vai executar, né? Então, está na sua agenda, seja ela física, digital, está no seu controle de hábitos, é algo que você vai olhar e que você vai executar. E se você não executar, por exemplo, ver Gympass, supondo que eu marquei para fazer isso no dia 7, eu não consegui. Mas no domingo, quando eu vou organizar a minha semana seguinte, a agenda de reuniões, etc., de coisas da agência, de coisas do César, da escolinha, o que eu vou fazer? Se eu não executei o Gympass, eu vou passar para essa semana, ou eu vou fazer na hora. Então, se aquilo está na sua agenda, está na sua lista de tarefas, está no seu controle de hábitos, é algo que você vai executar. E aí, finalizou o seu mês. É hora de você fazer o quê? A sua roda da vida. Então, depois que você fizer a sua roda da vida, você pode baixar ela em PDF, caso você faça pelo computador, ou se você faz ela, né, no papel, igual eu faço no meu diário, por exemplo, você pode tirar foto dessa roda da vida e anexar aqui no seu janeiro. Você pode colocar fotos do seu janeiro aqui dentro. Então, você pode transformar esse janeiro como se fosse um diário do seu mês, né? De atividade, de coisas que você fez. Uma coisa muito legal que a Aline faz, ela abre uma paginazinha para o dias e ela abre tarefas dentro do calendário. Então, você pode abrir aqui uma página para o seu dia. Então, por exemplo, no meu dia 1 vai ter isso, de tarefas. E aí você pode ir transformando esse seu planejamento numa coisa mais complexa, mas que, de fato, você esteja dentro da sua rotina, né? Que funcione para você. Eu, Thaís, faço assim, coloco todos os checklists e coloco eles como um norteador para ir para minha agenda ou para minha lista de tarefas. Finalizou a minha semana, eu vejo o que eu concluí, o que eu não concluí. Concluí, venho aqui e dou um check. Coloquei, concluído. Não concluir, ele vai continuar na minha agenda, ele vai continuar no meu planejamento lá, para que eu execute isso e só dê check aqui depois que eu consiga fazer, tá? Dessa forma, toda semana eu consigo olhar para o meu planejamento e todo final do mês eu consigo fazer um balanço de tudo que eu consegui de fato e efetivamente concluir. Então, quer dizer que as minhas metas que eu coloquei para mim, lá, a minha meta é fazer mais exercícios físicos, a minha meta é iniciar na terapia, a minha meta é aprender a costurar. Enfim, independente da meta que você estabeleceu para você, ela será concluída. Por quê? Porque, você transformou a sua meta em um plano de ação e você colocou o seu plano de ação na sua agenda e na sua lista de tarefas. Dessa forma, o seu 2023 vai ser um ano onde você vai, de fato, começar a dar check no máximo de tarefas e, quem sabe, até em todas as metas que você desejar e que você desenhar para você e para sua vida. Então, assim, o segredo para ser uma pessoa com mais ação, para conseguir ter mais realizações, é a organização. Né? É olhar para você, é se planejar, é se organizar, entender que não falta tempo na sua vida, falta organização e prioridade, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês, que vocês utilizem muito esse template. Eu vou deixar o link aqui de onde você pode ir lá para você pegar os templates. O template é gratuito. Os vídeos que eu citei também vão estar aqui no box, como o da Roda da Vida e o do Habit Tracker da Aline. E nós nos vemos em 2023 com mais um monte de vídeo para ajudar vocês. Um beijo e até o próximo.